Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo é Bíblia. Ó, a mesa cheia de novo, ó. 5 integrantes. Né? Que a gente não está nem contando com o Espírito Santo. Estamos contando aqui com o Hulk, ó. Nosso companheiro de mesa também que está aqui sempre conosco, ó. Sejam bem-vindos. Aqui, de novo, a galera toda aí, ó. Vamos aí, gente. Fala aí. Quem fala? Sou o Marcos Maciel. Se apresentando aí. Marcos Maciel, o missionário, o apóstolo. Evangelista, né? Evangelista. Marcos. É isso aí. Paz, galera, é isso aí, boa noite, aqui é o Diego. Boa noite, pessoal. Profeta maior. Sem delongas. Tipo William Bonner. Boa noite. Gente, ó, sejam bem-vindos, tá? A gente aqui de novo. Se você tá vindo aqui pela primeira vez, já te pedi, ó, se quiser, volta aí, tem uns vídeos lá atrás, tenho certeza que vai te ajudar em alguma coisa. Te pedir para você que está assistindo não sair desse vídeo, antes de se inscrever e curtir, pega o link, compartilha, ajuda aí a propagar a palavra de Deus. E você que está vindo pela segunda, terceira, quarta vez, obrigado, porque voltou porque gostou. Né? Então que o Espírito Santo continue te ministrando aí. Hoje a gente está aqui, a gente vai falar mais um pouquinho, falar de alguma coisa mais atual, né? Exatamente. Vamos falar de quê? Vamos falar sobre o cristão, né, e as redes sociais. É pecado usar rede social? Depende. Tem muita Depende. coisa que se usar demais é pecado, né? Exatamente. E que não é nem ilícito, Exatamente. mas o excesso, né? Sim, O excesso não é bom, né? Isso já pode abrir um grande abismo, né? é. Tanto o excesso quanto o assunto, né? Às vezes que você está gastando seu tempo lá para edificar ou para destruir. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, né? Você está usando para edificação, para destruição, para vaidade. Em que aspecto, que sentido as redes sociais têm, né, têm contribuído para a sua vida cristã no ponto evangelístico, pessoal, né, Diego? Até porque eu fui até falado no último programa, né, pelo nosso evangelista Marcos, que a rede social ela é uma grande ferramenta, né? Tipo assim, é muito até importante, muito bom para quem sabe usar, né, e o que usar também dentro dela. Passa como ser uma ferramenta de evangelismo mesmo, né? Muito boa. E tanto profissional também, Também, né? hoje em dia todo mundo usa a internet até né? para trabalhar e tal. E é um campo missionário. Sim. Né? Eu queria até compartilhar um dado que eu escutei essa semana, para a gente ter ideia da situação do mundo que a gente vive. Eu estava lendo uma matéria essa semana que dizia que apenas 6% da igreja sul-americana, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, 6% da igreja sul-americana investe em missões. Apenas 6% das igrejas na América do Sul tem algum missionário. Mas a gente está falando de cada 100 igrejas, só 6 tem algum missionário ou ajuda algum missionário. Então assim, é muito pouco. É muito pouco para quando a gente se fala de que a nossa maior missão é propagar o evangelho, né? E se a gente for ver falando de redes sociais, né, como o Marquinhos falou aqui, e o Diego, a rede social é um campo missionário muito grande, né? A gente pode usar ela tanto para trabalho, tanto para lazer, né? Para interagir com amigos, com família, mas a gente pode usar para propagar o evangelho de Cristo. Então, assim, é um campo missionário, a gente não precisa de muito investimento, não precisa de muita coisa, não precisa de muito tempo. Se a gente investir 10 minutos do nosso dia, a gente consegue falar um pouquinho de Jesus na nossa rede social. Tem gente assim, mas eu tenho vergonha de gravar um vídeo, não sei o quê, mas escreve, né? Escreve um textozinho lá e coloca no seu stories, escreve um versículo, de repente essa palavra vai ajudar uma pessoa. Às vezes essa palavra que você vai escrever, ela pode tirar a corda do pescoço de alguém. É verdade. Né? É isso mesmo. Glória a Deus, então, pela vida de vocês que usam as redes sociais também para pregar o Evangelho de Cristo, né? Exatamente, é um veículo de comunicação mais rápido, né, e mais, né, fácil de interagir com a pessoa. Você consegue gravar um vídeo, a pessoa consegue te ver e te ouvir, né, com facilidade, numa rapidez assim absurda. Então, fazendo uso com sabedoria, com certeza coopera muito, né, na propagação do Evangelho, no avanço do Reino de Deus, da sua mensagem, né? E com isso também a gente não tem desculpas, né? Sim. Exatamente. Porque antigamente aí na sua época, né? Na sua época, Daniel,
da sua época. São grandes anciões. Tem a mania de né? chamar de velho, mano. São grandes anciões, né? Então, assim, isso é uma coisa moderna. Tô usando até um bonezinho Tem agora. uma lâmpada branca em cima da minha cabeça aqui. Aí, já tá refletindo. branco. Tá refletindo, ó. Tô usando até um bonezinho aqui. Então, assim, hoje, cara, hoje temos essa ferramenta, né, que assim, não dá nem pra dar desculpa, né? Assim, se você falar, pô, eu tenho vergonha de usar uma plataforma, né, um Sim. púlpito de uma igreja, ou até mesmo na igreja, assim, tal, em público, falar algo de Deus, mas na internet, pô, é assim, tranquilo. E não tem mais desculpa pra falar que não consegue ir, né, e levar o evangelho. Sim. Então, eu acho assim, uma Super ferramenta muito boa. tranquilo hoje, que é muito bom às vezes, de vez em quando, a gente compartilhar algo de Deus ali. O Bruno sempre compartilha às vezes alguns livros que estão lendo ali, também faço alguma coisa, sempre às vezes tem alguma palavrinha, alguma palavra de incentivo. Pô, e ontem você ainda alguma coisa. postou aquele link do podcast, não foi? Isso. Muito bom aquele. Eu vi que você postou, então assim, tem Exato, muita gente que então, não tem o assim, conhecimento. Exatamente, porque ali, quer dizer, não, meu perfil é bem pequeno, né? Mas tem vezes que chega perto de dar 200 visualizações no stories do Instagram. Então, né, 200 pessoas que viu. Talvez a pessoa vai clicar, vai passar ali, mas alguém que está interessado no assunto, às Sim. vezes, clica ali. A gente vai entrar dentro do assunto das redes sociais, se o cristão deve ou não usar as redes sociais. Cara, quando o evangelho começou a se propagar, a ter conteúdos cristãos mesmos dentro do YouTube ou das redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok, essas coisas, ajudou bastante. Por quê? Porque eu tinha dúvidas sobre alguns assuntos e eu não tinha quem me explicasse. E na rede social eu comecei a associar e ver ministrações de outros pastores com que eu me identificava ali, obviamente pastores bíblicos, e foi uma bênção, porque foi propagando e você foi tendo clareza. Existe hoje como é que eu posso dizer? Existe hoje uma transição de pessoas abandonando um certo tipo de fé, eu vou dizer neopentecostal, assim. E o que faz essas pessoas abandonarem isso? Os relatos negativos do qual esse tipo de fé proporciona. E você tem perfis. Por exemplo, tem um perfil de um rapaz que a gente segue, que ele nasceu presbiteriano, ele nasceu, que foi se converteu na igreja presbiteriana, cresceu, tudo mais e tal. Ele foi ordenado a pastor numa igreja pentecostal clássica e depois ele entrou no neopentecostalismo e aí hoje ele saiu e ele ajuda muitas pessoas a saírem dessa bolha, né, que o neopentecostalismo causa e cria ali um sistema maléfico e nocivo para a vida das pessoas que fogem um pouco do evangelho. Então, desde então, você já vê que a rede social tem contribuído, que quem acessa aquilo ali, algum estalinho na cabeça, onde eu tô? Será que é algo que aconteceu com uma pessoa assim e tal, da minha igreja, ou aconteceu comigo e tal, o que esse rapaz está falando aqui faz sentido. E hoje, que eu vejo, né, a bênção de Deus sobre a internet e a rede social, é que a Igreja de Jesus Cristo ela é única, amém? Embora nós nos reunamos de maneira organizacional, com as denominações, mas quando Jesus voltar, ele vai buscar a igreja dele, tá? Que é uma só. E ele vai, talvez, como o Daniel costuma dizer, tirar a igreja dele de dentro da igreja denominacional qual a gente congrega. E isso serviu para quê? Para unificar a palavra. Ou seja, agora todo mundo tem acesso a conteúdos reformados, a conteúdos pentecostais, a conteúdos, vamos assim dizer, das linhas de interpretação de linhas calvinistas, de linhas arminianas, Sim. de linhas luteranas. Hoje você pode com muita facilidade saber o que foi a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, a igreja batista, enfim, e muitas outras coisas aí. Exatamente. Para trabalhar esse texto, né, esse assunto, a gente vai pedir licença aqui para Romanos, né, não é um contexto assim, específico, mas um texto que nos levam a pensar, né, e a rever alguns aspectos aos quais nós vamos trabalhar aqui, né, que é o texto de Romanos capítulo 12, no verso 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Por que eu digo pedir licença para o texto? Porque a gente vai, né, fazer menção do texto, tem um aspecto um pouco diferente em seu contexto, mas para o assunto que nós vamos trabalhar, né, que é acerca da renovação da mente, principalmente, né, porque o que a gente vê hoje, assim como foi citado aqui em relação ao uso da rede social, como muitas pessoas assim promovem algo bom, algo válido nas redes sociais, também existe aquele grupo que promove coisas ruins e coisas negativas. As redes sociais, por muitas vezes, entre irmãos, vamos dizer assim, cristãos, eles se degladiam entre eles ali, Sim. promovendo assim o quê? Uma guerra, né? Uma guerra familiar, né? Vamos dizer, nesse lado. Porque é comum hoje você posta alguma coisa e a pessoa acha que foi para ela, às vezes você só postou um versículo bíblico, de às vezes, sei lá, foi seu devocional, ou às vezes é um momento que você está vivendo Acha ali. que foi uma indireta. É. Então, há também essa imaturidade de boa parte de alguns cristãos, por quê? Aí pede licença para o texto aqui, por falta de renovação da mente, por não acessar os conteúdos que vai trazer para nós o quê? Uma compreensão ampla dos assuntos, vai buscar pessoas que vai fazer que nós amamos mais a Deus, porque pessoas não salvam a gente, pessoas não têm o poder de nos transferir alguma coisa, a não ser o conhecimento já adquirido por intermédio da palavra. Sim. Então, por isso a gente fez menção de algumas pessoas, de alguns lugares, por quê? Porque nós temos a internet para poder observar e pegar um filtro ali também do que serve e o que não serve. Uma coisa é você consumir um conteúdo que você tenha pensamentos que sejam, né, diferentes, mas você respeita-os, por quê? Porque está dentro da escritura, não está ferindo, né, a sua verdade absoluta, né, as regras, né, de prática da escritura, talvez uma interpretação diferente da que eu penso, de que você pensa, está tudo bem. Você não vai entrar num lugar ali de disputa ou tentar refutar, né, como é comum hoje. Daniel posta alguma coisa lá, não, vou refutar o Daniel porque o Daniel está errado. O Diego posta alguma coisa, não, vou refutar. Ou seja, muitos trabalham, né, ao invés de propor ali algo que leve as pessoas a estudarem ou a buscarem algo em Deus por intermédio daquele texto que foi colocado, de um vídeo que você gravou, de algum devocional também que faça sentido, né? Experiências malucas que a gente vê muita gente também postar, que vai induzir pessoas a cometerem um erro também, mas aí você, à luz da Escritura, por ter uma mente renovada e tentando, né, de fato, estar dentro desse contexto de provar, né, da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus, você semear algo na vida das pessoas que faça sentido. Você vai ali compartilhar um livro, uma literatura que você está lendo, você vai compartilhar, de repente, uma ministração que Deus falou por intermédio da palavra, aquela pessoa que expôs o texto ali. Então, assim, edifica as pessoas de alguma Algo forma. que agregue, né? Exatamente. Na verdade, assim, é igual também como o Marcos falou, a questão do neopentecostalismo, né? A gente vê muito esse grupo de pessoas, né, de seres, que usam a internet de uma forma assim não positiva, como estamos expondo aqui, de propagar o evangelho, de compartilhar uma boa mensagem, até mesmo umas notícias no meio cristão para a gente ficar atento, não, mas eles usam a internet para poder propagar ainda mais heresias absurdas, mensagens vindas da cabeça deles, mensagens não bíblicas, até mesmo doutrinas, formas que a gente vê. A gente são cansados de falar aqui, abordar esse assunto, porque vemos isso todos os dias, né? A gente sempre compartilha entre nós aqui e chega a ser bizarro, né, velho? Tipo assim, tem umas coisas que é bizarras. E ver muitas pessoas acompanhando, às vezes nem presencialmente, mas online, entendeu? Tipo assim, no online. Você pega o Instagram, por exemplo, daquele grande apóstolo que visita outros mundos, ele, cara, uma história do cara deve bater milhões, sabe? Tipo assim, tem milhões de seguidores. Tem a profeta do Pix aí. Que então assim, a gente tá falando aqui pra vocês, Faz a rapa no bolso da galera. na verdade, pra orientar e saber assim que a internet ela é uma ferramenta muito boa, como já foi falado aqui, e muito útil para que o reino de Deus cada vez mais aumente, sabe? A gente consiga alcançar mais pessoas em qualquer lugar desse planeta. Só que vocês também têm que ficar atentos e também mediante a palavra, como diz aqui a palavra, para que Deus possa fazer uma transformação de mente completa, para que a gente não caia nesse campo do neopentecostalismo, sabe? Assim, para não ser enganado por qualquer coisa. Porque acha que tudo que está na internet lá é bom. E como você falou, não. Tem mais discórdia e mais divisão do que agrupar a igreja de Cristo, sabe? E fazer um filtro, né? Porque, fazer um filtro. Mas o filtro a gente. Coisa boa, né? Mas o filtro a gente consegue fazer como? Mediante a palavra. Se você estiver fundamentado na palavra, como você falou e você disse, a nossa mente ela vai sofrer uma metanoia de verdade. E quando você sofre essa metanoia, você assim, tá focado na palavra.
Entendeu? O que você vê que não tá na palavra na internet, meu, pula fora. Porque se a gente for ver, assim, hoje tem muita coisa boa na internet. Tem, essa é a pô. realidade. Tem muita coisa Tem. boa. E tem coisa ruim que tem gente que tá fazendo lá na internet. Mas tem gente também fazendo dentro de 4 paredes, dentro de um templo, daquilo Sim. que eles entendem como templo, né? Sim. Então, assim, Só não tem a visibilidade da internet. o mesmo mau uso que fazem de uma plataforma, de um palanque, estão fazendo da plataforma digital. Internet. Entendeu? Porque gera mais lucro. E na verdade. alcança mais gente. Na verdade, E- a internet dá mais lucro, né? E às vezes, essas pessoas que são sérias, que fazem um bom trabalho dentro numa plataforma física, né, dentro de um templo, não estão querendo sair para o mundo virtual. E isso acho que é onde a gente peca, né? Onde aqueles que fazem um trabalho sério, porque a gente vê hoje, tem muita baboseira. Tem muita baboseira. Tem material bom? Tem. Mas eu acho que a baboseira tem maior quantidade. Se sobressai um pouco. É que muitas pessoas também, elas caem no seguinte aspecto, né? É que se tornou também uma competição, né? Vamos dizer assim, de quem é o melhor, né? Quem tem mais seguidores. Quem tem mais seguidores, né? E em muitos lugares se perde com a vaidade, né? E pelo alcance que dá, às vezes de uma forma rápida, porque a internet é recurso. Se você tem recurso, rapidamente você tem a tendência a crescer. Se você está dentro de um podcast ou uma própria, né, estrutura religiosa ali, uma comunidade onde tem poder aquisitivo para poder investir, ela automaticamente vai crescer. Você vai ter equipamentos bons, você vai ter uma boa estrutura, você vai, né, ser até patrocinado e tantas coisas que é oferecido no meio digital ali, né? Então eu vejo que muitas pessoas que poderiam cooperar, elas ficam com o pé atrás por conta do quê? Porque elas olham muito para as críticas. Mas você já reparou que as pessoas estão fazendo um desserviço, elas não estão nem para as críticas? Não. Por exemplo, no nosso caso aqui, pode ter pessoas que podem olhar assim, não gosto do programa, e tá tudo bem, não tem problema. Mas qual é que é o nosso intuito aqui? É despertar, às vezes, a pessoa que está fechado, trazendo temas onde você não é obrigado a concordar com o nosso pensamento, assim como nem nós aqui concordamos 100% com o outro, né? Sim. Mas é levar você a entender que existe vida, né? Fora das 4 paredes, existe vida além da tela. Você talvez já ouviu até aqui nesse programa, coisa que você não ouviu no meio que você está habituado a estar presente, ou seja, é levar vocês a pensar, porque um dos papéis, né, de um cristão, principalmente quando ele faz uso de redes sociais, é chamar a atenção não para si, mas para a fala do que você está falando, né? Porque assim, eu, né, particularmente, na minha rede social, principalmente, eu sigo bastante pessoas que para mim é relevante. Relevante eu digo no quê? No campo do que ela me oferece intelectualmente. Não é que sigo fulano ali, eu vou idolatrar aquela pessoa, e aquela pessoa errou, eu vou acobertar erro dele, eu vou estar... Não, eu consumo, né, a parte que eu vejo que vai me edificar em alguma coisa. Que nem sempre trago, às vezes, um livro para indicar alguma coisa, eu entendo que talvez tem livros que você pode falar, não, esse livro aqui eu não me identifico. Mas gerou em você um despertar para você A curiosidade. abraçar o mundo da literatura, para você ler, para você conhecer, para você não ficar só fundamentado, às vezes, no que outras pessoas estão falando. A gente fala, mas a gente dá as fontes para você consultar, para você averiguar se de fato isso é importante. Então, nas redes sociais é a mesma coisa. Um cristão genuíno, ele pode muito bem usar a rede social para glorificar a Deus. Agora, vai também passar pelo campo do que a mente dessa pessoa está recebendo. Porque assim, como falei aqui, às vezes você está empolgado com um conteúdo ali. Aí você está produzindo um conteúdo, está fazendo alguma coisa, mas talvez você pode se sentir ofendido. E assim, eu vejo muitos cristãos hoje assim. Você posta alguma coisa, aí a pessoa ela acha que é para ela vai e quer dar uma resposta para você. Ou você faz algum vídeo, e agora está na moda as pessoas reagirem àquele vídeo tentando refutar a ideia que você tem já fechada daquele assunto, né? Então, quando é feito dessa maneira, eu vejo que nós não estamos glorificando a Deus. Porque se nós quiséssemos opinião das pessoas, daquilo que nós vamos postar ou publicar, nós não faríamos um post, nós faríamos o quê? Uma pesquisa, não é verdade? Então, assim, eu particularmente, tem vezes que eu solto alguma coisinha lá e sei que tem algumas pessoas que não se agradam porque pensam diferente, mas eu não posto no intuito de desagradar ou agradar alguém. É automático, você está estudando, você vai postar alguma coisa que faça sentido para você. Talvez para você não vai fazer sentido. Não vejo maldade nisso. Agora existe sim um grupo de cristãos, né? Eu vou chamar de cristãos por educação, mas talvez seja só alguém que está familiarizado com o meio ali espiritual, na comunidade de fé, e passaram agora a fazer postagem para validar como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta. E às vezes a pessoa nem se converteu ainda. Então, assim, pessoas infantis,
elas têm que ter muito cuidado com o que elas postam na internet. Porque às vezes um post seu equivocado, eu digo no campo de indireta ou qualquer outra coisa, não fala da outra pessoa, fala de você. Sim. Porque você não tem a maturidade ainda em Deus, né, para lidar com situações que você quer colocar publicamente. Então, assim, isso tem crescido muito. Eu falo porque eu conheço pessoas que fazem isso. Vocês também com certeza devem conhecer. Pessoas que vivem assim. São os caçadores, os caçadores de resposta para quem não gosta, entendeu? Então vive nesse fantástico mundo do bolo, com essa ilusão de achar que vou fazer um post porque vou atacar a pessoa. E a pessoa tá dando risada na sua cara, entendeu? Nossa, Essa a pessoa nem te segue mais. Ela nem tá nem vendo o teu status. Mas aí, cara, cai no grande erro que a Bíblia aqui diz também peço licença a Romanos, porque esse não é o contexto, mas diz assim, ó. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente. Exatamente. Ou seja, agindo dessa forma, esses cristãos agindo dessa forma aí, claramente dá pra gente observar e ter aquele filtro raio-x que falamos do último programa, que não entendeu nada, não é cristão ainda, não entendeu o que é o evangelho, porque se ela posta algo para poder atingir o outro, aí o outro também fica nesse vínculo vicioso, cara, você não entendeu nada, você não teve uma mudança ainda, nem quer deixar que Deus faça essa mudança, porque a mudança vem dele. Aí você entende que por conta disso, às vezes as pessoas não querem usar, não quero usar não, porque a gente fala alguma coisa, a pessoa exatamente. Trazendo para essa luz do entendimento, falando assim, em relação a Exatamente. Isso aí são as partes maléficas da situação Sim. toda, né? Ó, vou dar um exemplo para você. Eu estava ouvindo muito o pastor Paulo Borges Júnior há um tempo atrás, há uns semanas atrás. E fiquei fascinado, né, com a sabedoria do velhinho, né? Então, tipo assim, e ele fala sobre o contexto de igreja hoje no Brasil, que eu falei, cara, é isso que eu penso na minha cabeça, só que ele se expressou por mim. O senhor, ancião, né? Sim. Que meu Deus do céu, quem sou eu na fila do pão, né? Mas assim, é o que você enxerga, porque pegando uma visão profética, né? Olha, cara. Ver os negócios do mundo, mas é isso que você dá. O que acontece? Cara, quando você lê de Gênesis Apocalipse, quando você tem o panorama da Bíblia todo no seu coração, você parece que quando a igreja arruma para algum lugar, você está vendo profeticamente se ela vai ser bênção ou se ela não vai ser bênção, entendeu? Para não dizer outro nome, anátema, né? Aí, olha só, mas a parte boa do evangelho, você poder, da rede social, é poder você aprender com as pessoas que têm gabarito. Uhum. A gente fala muito aqui do Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, de outros pastores, do Paulo Júnior, de outros pastores que eu não vou citar aí, que aí fica aí. Não dá pra falar mas tem outro que eu gosto bastante. Depois eu falo. E outra coisa, cara, nossa rede social tem que ser evangelística. Reinaldo Lindolfo. Pô, esse aí é fera. Esse aí é fera também, né? Esse é fera. Inclusive, tá, galera, a gente está disponibilizando lá no Spotify as pregações da igreja lá da Presbiteriana A bênção. da Vila Saí. Então você pode ouvir lá agora as ministrações no Spotify. Tem a gente disponibiliza. Tá tendo reverendo aqui. Reverendo Diego Costa, do apóstolo. Também. É isso aí. Circuncidar o coração. E o que acontece? Então, assim, até que também vai ter o áudio, se você quiser ouvir depois lá no Spotify. Essa é uma ferramenta da internet muito boa. Boa. Aí o que Estamos acontece? utilizando Eu muito. deixo o perfil do meu Instagram aberto, porque quando as pessoas entrar lá, ou vai ver sobre corrida, que é o esporte que eu tô tentando engrenar aí, Você ou é fera. sobre o evangelho também, porque nas redes sociais, Você cara... faz o comercial também do trabalho, que tem do trabalho também. Ah, e tem o trabalho também lá no Gate Elétrica lá, que assista aí. Só chamar. Quando eu entro na rede social, às vezes eu vou lá e faço um comentário. E aí eu vejo depois as pessoas comentando, se concorda, se discorda. E a notificação, para que as pessoas possam me responder, para me sentir como é que a igreja brasileira ela está agindo, como é que ela pensa a respeito daquilo ali. E é da hora, porque teve um rapaz aí que ficou falando sobre... Eu estou vendo um anjo ali, ó, que nem esse anjo que está atrás de você ali, não sei o que lá. Aí eu falei assim, rapaz, quando a vozinha veio na minha cabeça, eu falei, cara, será que esse cara tem esquizofrenia? É porque quem ouve voz é esquizofrênico, né? Tipo assim. Aí esse cara é debochado, eu velho. fiz um comentário, mas nesse sentido. E caiu um monte de pessoas falando, você tá doido, você não conhece esse cara? Aí eu tirava o outro.
no mesmo comentário, eu conheço, esse cara é um herege, não sei o que. Ele começa a debater entre eles mesmos, dentro do comentário que eu fiz. Parece que eu só coloquei fogo no negócio. No parquinho. Só pra me ver como é que funciona. Mas pra quê? Pra saber do que é maduro e do que é imaturo, você entende? É que nem eu falei a respeito desse senhor, e muita gente, pastores renomados, falou, cara, esse cara nem o nome dele é esse, é outro nome, ele é uma figura mesmo e tal, não sei o quê, querendo ser um pouco mais brando, mas dizendo assim, nas entrelinhas, não leve tão a sério assim, você entendeu? E isso é bom. Outra coisa, né, tem um rapaz que mexe muito com rede social, que é o Nick Moretti, lá do Dunamis, e ele falou um testemunho às vezes, que foi assim, tipo assim, o jovem postou lá o banner da igreja, o culto, tá, tudo certinho lá, e aí... Beleza, só que uma pessoa viu no story da pessoa. E a menina chegou, pegou um Uber, né? Chegou na igreja, ouviu a palavra, que era uma palavra evangelística no dia, que estava um culto de jovens, né? E aí, 3 meses depois, ela batizou. E aí foi querer saber da história dela. E como é que você chegou aqui na igreja? Vi um story. De quem? Ah, não sei, de algum amigo meu e tal. Mas quem te trouxe aqui? Não, eu vim sozinha. Peguei um Uber, cheguei aqui, tinha um endereço, tinha tudo lá e tal. Então, assim, cara, eu sempre, quando eu liderava uma sala de jovens, numa outra denominação que eu participava, eu sempre falei para os meninos que eu liderava, o grupo de pessoas que estavam ali, né, comigo, as meninas, os meninos, falei, cara, hoje é sábado. Tem muita gente que quando sair à noite vai para uma balada e vai postar stories fingindo que tá feliz, com com um combo na mão, né, com um monte de coisa e tal, só que quando for de madrugada ela vai sentar e chorar. Ela vai dormir chorando porque tem um vazio que só preenche com Deus. Então, assim, ou a gente é luz deste mundo ou é trevas. Ou você pode fazer parte ajudando as pessoas ali e tudo mais e tal, ou não. E por que acontece, cara? Por que a gente precisa usar a rede social? Porque hoje todo mundo é um evangelista em potencial. A nossa rede social, o amigo meu sempre fala, entra no seu perfil lá, só dá pra ter coisa de Deus lá, é evangelista. Lá, você ou se converte lá, depois que fica aberto meu perfil. Para que as pessoas possam chegar lá e ter aquilo ali, né? De acesso rápido para que elas possam se evangelizar. Porque esse é o intuito, é fazer isso. Se a gente for ver, a pandemia, mano. Como é que a gente... Se não tivesse a internet. Onde é que o pastor pregou na pandemia? Onde é que a gente escutou um louvor? Né? Foi tudo na rede social. Ou foi no Instagram, ou foi no YouTube, ou foi num grupo de WhatsApp. Então, assim... A pandemia, ela serviu como divisor de águas para muitas coisas. Porque muita coisa mudou depois da pandemia. Todo mundo foi pro digital. Inclusive, o pessoal começou a entregar as coisas, ter o delivery e o digital. Então, assim, foi muita coisa que... Então, assim, é um campo que a gente precisa propagar o evangelho. Agora, como todo local, tem a parte boa e tem a parte ruim. Sim. E a gente tem que ter cuidado, tem que filtrar, porque, assim, aparece coisas impróprias, né? Aparece dancinhas do TikTok, mulher sensualizando, homem sensualizando, pessoas normalizando, né? Coisas que a gente luta contra, né? Que é contra os nossos princípios, que estão normalizados na internet. O mundo hoje já está estão tentando normalizar. Então é isso. Então, assim, a gente tem que ter esse filtro, né? Aí eu pedi até para a gente ler aí o outro versículo, nem precisa ler todo, né? Ó, 2 Timóteo 4, versículo 10. Paulo está escrevendo para Timóteo, né? E ele está falando ali das pessoas que caminhavam com ele e em algum período se perderam ou abandonou ele. E em certo momento ele fala, ó, no início do versículo 10, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. E isso é o risco. Isso, todo mundo está passando por esse risco. E facilmente pode ser tragado pela internet. Num adultério, né? Às vezes relembrando das coisas que ele fazia lá no passado e hoje não pertence mais à vida dele e volta a fazer. Pode ser um gatilho para muita coisa ruim, né? Pois é, se Demas, meu amigo, se Demas abandonou Paulo, que estava com Paulo, que era o apóstolo. Imagina nós. No século I, que não tinha nada. Imagina. Não tinha internet. Imagina nós. Quem somos nós, coitados, com tanta coisa. Meros mortais. Meros mortais. Vocês falando da pandemia é engraçado, porque assim, na pandemia, realmente, muitas coisas, as pessoas ficaram emocionadas por um lado também, né?
Era comum você ouvir assim, nossa, que saudade dos cultos, né? Se os cultos voltar agora eu vou adorar como nunca adorei, vou cantar como nunca cantei, não vou faltar mais. Por isso que eu falo que assim, você consegue ter uma avaliação. Passou-se a pandemia, Muitos cadê nem aquelas pessoas voltaram. que fizeram essa Na promessa? verdade, deu uma esvaziada para muitos, Esvaziou. né? E tem muitos ainda também pegando culto só em casa. Porque o medo da morte, às vezes, né, leva as pessoas para esse lugar de emoção. Aí eu falo, aí não é julgar a questão de salvação de ninguém, mas será que são cristãos mesmo? Aí que entra, porque, meu, a pandemia foi assustador para muita gente, né? O cristão autêntico, genuíno, por mais que ele temia algumas coisas, ele só tinha as convicções e certeza de que se ele fosse, ele ia para um lugar bem melhor do que aqui, né? Mas você vê também a fragilidade das pessoas. Você percebe a fragilidade, tanto na época da pandemia, como nós estávamos muito presentes na rede social, numa medida maior, nós vimos pessoas que outrora, né, tinham um tipo de postura, de vida, como mudou, né? Ali naquele período de, vamos dizer assim, de medo, né? A pessoa parecia crente, pô, parecia cristão, né? Falando sempre de Deus, colocando sempre o nome de Deus ali em evidência, mas quando foi-se embora aquele medo, né? Aquele terror momentâneo, todas essas coisas se foram. Ou seja, pessoas tiveram oportunidade de ficar em casa, de terem acesso a muitas coisas boas, de provar de muitas coisas boas, provaram até, mas não deram valor. Infelizmente hoje, muitos cristãos, né, vou dizer que são agora autênticos mesmo, estão indo pelo mesmo caminho. Nós temos assim inúmeras coisas boas, né, positivas, para a gente poder desfrutar mesmo ali, poder, né, fazer um curso bom, poder estudar, ou poder ser o canal de Deus para outras pessoas ali por intermédio de um vídeo, de um texto, de um blog, qualquer coisa que você faça, que seja para a glória de Deus. Uma forma de você apresentar Jesus. Agora, o problema que eu vejo é que muitas pessoas têm insegurança, né, às vezes, em escrever e falar, quando se trata de Deus. Mas contra outras Mas quando coisas. se trata em relação a outras coisas, e aí eu falo de pessoas que são cristãs, elas se doam o máximo para outras coisas. Não estou falando que você não pode fazer, porque de repente você é alguém que trabalha com isso e faz uso muito bem em relação às suas mídias sociais, às suas redes sociais, né? Mas, quando nós não fazemos isso, né, com sabedoria, nós também podemos estar muito tempo nas redes sociais, consumindo muito tempo nas redes sociais, mas não glorificando a Deus em nenhum desses momentos. Porque a gente nunca coloca nada, né, que leve pelo menos a identificar que você é um cristão. Porque assim, às vezes você não vai ser alguém que vai gravar um vídeo ali, que vai tocar as pessoas, que as pessoas vão, uau, que sabedoria, uau, que palavra, não. Às vezes você vai colocar só um versículo ali, e aquele versículo ali vai ser o suficiente para que aquela pessoa crie com você ali um ponto de conexão, onde você vai ter a oportunidade de poder falar de Deus, para que o Espírito trabalhe naquela pessoa e ela se converta, ou então até aquela pessoa, pelo aquele versículo, aquele vídeo que se colocou, buscar uma comunidade de fé bíblica, onde é pregada a palavra, e ali ter encontro com Deus, e ali ser Sim. alcançada pelo Espírito Santo, e ali Deus trabalha na vida dela e ela mudar. Então assim, o problema é que nós queremos às vezes ao macro. Não, eu vou fazer o quê? Eu não sei nem falar, eu falo tudo errado, não sei nem escrever. Reposta alguma coisa útil que você viu ali que de repente faça sentido, que não fira, né, a Bíblia, alguém que tem ali um histórico realmente de coisas, né, vamos dizer assim, positivas no que se trata do quesito fé, para que outras pessoas possam consumir. Às vezes as pessoas, não, vou compartilhar isso não, eu vou replicar isso aqui para me ganhar mais seguidores. Tem pessoas que fazem isso, pô. Ao invés de espalhar, ela traz para si aquele conhecimento e fica ali, né, obeso espiritualmente, cheio de informação, mas não consegue compartilhar com outras pessoas. Então, assim, eu acho que nós temos que falar mais, lógico, falar com sabedoria, mas usar com mais excelência esse aspecto. A gente posta tanta besteira, tanta coisa de posta. Então, acho que a gente pode usar as redes sociais de uma forma que A glorifique rede mais a Deus. social é o campo missionário mais fértil que existe no mundo, né? Por exemplo, as pessoas... outro dia eu estava conversando com um contexto ali e tal, e as pessoas, nunca mais vi você subir no altar. Eu tenho um troço quando falo um negócio desse, assim, né? Aí te sacrificar. Vamos sacrificar, deve ser que nunca sacrificar. Por que eu vejo hoje, cara? Você não precisa mais estar em cima de um púlpito de um prédio de igreja para você proclamar a palavra de Deus. Sim. Nunca precisou, na verdade, porque você poderia pegar um caixote e colocar... Jesus Cristo está chegando, arrependa-se, vosso inimigo. Eu ia falar isso agora, o carro novo chegou. Você já viu aqueles, na década de 90, quando vinha aqueles rapazes que a gente achava que era louco, que pegavam uma caixinha, um megafone e começava a falar sobre as coisas? Nunca precisou. O que acontece é que hoje, cara, nós somos a geração mais indesculpáveis que nós vamos ter. Porque quando nós não vamos nos apresentar diante de Jesus, cara, eu dei internet para vocês.
vocês tinham Fugiu telefone o Wi-Fi. com internet boa, banda larga, você entendeu? Não fez o mínimo. Não fez o mínimo, você não colocou um stories lá falando de mim. Raça de víbora. Apartamento de mim, eu não te conheço. Eu conheço. Demônio. A divindade. Eu te dei um talento. Um talento você enterrou. Imagina se eu tivesse dado 10. Nossa, exato. Capiroto. Exatamente. Mas eu não sei falar em público, eu te dei o talento de Ah. mexer na internet. De descompartilhar o negócio do outro lá. Cara, tem gente que eu fico... Nem coisa da própria comunidade não posta, cara. Exato. E aí, pra terminar, Sabe? Tipo, posta tudo da vida, mas... Triste. é blogueiro pessoal, mas mas não consegue. Mas isso expressa muitas vezes aquela questão do coração, cara. Eu quando me converti de verdade mesmo, cara. Pedra de Tinha tropeço. sede e fome por compartilhar aquilo que eu estava vivendo, como eu tenho até hoje e aprender. Por exemplo, eu estou me desintoxicando do neopentecostalismo, então é isso que eu quero falar. Meu coração tá cheio disso. Eu sou hoje um calvinista enjaulado. Não, tá Hoje eu tá oi roteando, né? Quem não conhece o termo é quando assim, quando Tá oi roteando. Como diz o Neto, tá igual arroz de vó. Tá. Tá soltinho. E agora uma fala do neopentecostalismo. Você está recebendo algo novo, né? o que acontece? O cara, quando ele tem contato com o calvinismo, com as doutrinas de John Calvino, cara, você parece que se converteu agora. Você fala, agora que as coisas parecem que faz sentido, a soberania de Deus. Mas, voltando a falar... A gente vai entrar na discussão sobre isso. Sobre a questão nós sermos a geração mais indesculpáveis, irmãos, olha só isso aqui. Bíblias, de todas as versões, NAA, NVI, NTLH, RCA, Todas. livros, cara, fantástico aqui, que, cara, você pode, assim, não tem um dia para comprar livro, tem PDF, boa parte desses livros, você pode ler se você quiser. O celular, a maioria hoje tem tela de retina que você pode ler sem ficar cego. Escuta. Não, e se baixar uma Bíblia, aquele aplicativo, você pega todas as traduções numa Bíblia só. Exatamente. De graça, velho. Tem uma versão paga do Oliver Tree que você baixa a Bíblia Strong's, ou seja, a palavra no original aqui. Aí você não pode dizer, mas eu fui enganado, não sei o que. Cara, é você e você. Você entendeu? Por isso que Jesus nos chamou para sermos todos hoje sacerdotes, termos acesso. Por isso que o véu rasgou, para que nós pudéssemos ter acesso a isso aqui. Obrigado, Lutero, por nos desvincular da igreja apostólica romana, né? E nós estamos vivendo isso aqui. E para nós vivermos isso aqui e compartilharmos isso aqui. Vai chegar outubro, né? Já faz apelo, já. Porque já pregou. Vai chegar outubro e aí a gente vai ver, cara, uma coisa com a internet, irmãos. Estudem a história da igreja. Eu te peço encarecidamente, estude. Você só tem essa vida para você estudar. Estuda desde quando nós, que somos protestantes, cristãos evangélicos, ou propriamente a história da igreja também, que tem uma parte que ainda é relevante, muito bom também. Bonita ainda. Isso agrega conhecimento. Quando começaram a fazer as sacanagens lá e tudo mais e tal. Mas estudem a igreja, estudem a igreja da sua comunidade de fé. Quem é a pessoa que fundou o negócio? Como é que começaram? Estudem isso aqui. Qual é a linha teológica que vocês estão vinculados? Você tem acesso com a rede social que nós estamos falando aqui, o cristão e a rede social. Você pode usar para o seu bem. Quantos conteúdos não tem, Diego? Eu quero aprender sobre os moravianos. Cara, eu fui lá, tem 3, 4, 5 bons documentários falando sobre os moravianos, falando sobre a igreja anglicana, falando sobre todos os conteúdos. Você só não estuda se você não quiser hoje. Eu devo dizer, você só é enganado se você quiser e assim você queira. Então, assim, todas as coisas cooperam mesmo para o bem daqueles que amam a Deus. E um tempo que você passa, muitas vezes, sem estar envolvido na liderança da igreja, te faz você, lógico que por sede, por amar Jesus, buscar outros conteúdos, seja na internet ou propriamente nos livros, como a gente está buscando aqui. E isso te desperta você a ver umas coisas muito além daquilo que você conhecia antes. Por isso que dá aquela sensação que, parece que agora é que você está compreendendo todas as coisas. Porque você está se vinculando com uma tradição cristã que outrora você não tinha. Porque você estava muito ocupado só aprendendo a fazer as coisas da visão da igreja e não da visão do cristianismo. A gente não é desigrejado, não. Não, pelo contrário. A gente congrega em igreja, a gente não é desigrejado, não. O que, assim, para não ficar assim, mas os caras estão estudando só o livro. Não, a gente tem igreja, a gente tem um pastor,
A gente é cuidado, Tem é homens de Deus acompanhado, que falam nessa vida. Sim. A gente estuda a palavra, a gente escolheu e pela linha de estudo, sim, e é necessário isso. Bom seria que todos, né, fossem assim, né? Todos fossem crentes, a gente fala bereano, porque lá em Bereia a Bíblia fala que eles eram assim, né? E tendo tanta gente assim, como você está falando, hoje a internet não seria esse campo minado. Não teria tantas coisas horríveis e ridículas. Porque a maioria já tem ibope, velho. Já fala assim, esse cara tá falando besteira. Teria, mas seria menor. Bem menor. Hoje não. Hoje tem tanta gente que não entende nada, sabe de nada. Então o que você fala pra ele é verdade. Um dos intuitos nossos é exatamente isso, é levar as pessoas a examinarem até aquilo que a gente fala, porque assim, Claro. deve examinar, porque se Nós não somos donos da verdade. Não. você precisa examinar, digo, no campo, primeiramente de proteção pessoal e para sua família, porque assim, você não pode estar submisso à diretiva de outras pessoas que às vezes não estão usando a escritura. Uhum. E a gente vê muito isso hoje. Então assim, se você é alguém que examina, né, primeiramente, para ver se de fato é Bíblia, se é escritura, se faz sentido com aquilo que está escrito aqui, que é a revelação de Deus, você vai avaliar. Se não faz, dependendo do ambiente, você descarta e joga fora. Se você tem como contestar ou fazer perguntas, você faz perguntas e tira suas dúvidas. O que você não pode ser é alguém que é levado por qualquer evento de doutrina. E isso, nós temos falado aqui nas redes sociais, é muito forte, porque uma vez que você dá um clique num desses memes, aí que para nós é meme, mas que para algumas pessoas é sério, vai começar a chegar uma enxurrada de vídeo para você. Então, assim, se você não está ali preparado, né, biblicamente, não tem um acompanhamento de uma liderança ou de alguém mais maduro para te explicar o que é evangelho, o que não é evangelho, o que é aquilo, você pode simplesmente estar se alimentando daquilo e agora levando um estilo de vida totalmente longe do que você diz crer, né, que é a escritura. Então, nosso papel, às vezes, é abrir olhos, levar você a pensar, a ler as escrituras, a examinar as escrituras, para que quando você vá para a rede social, você não vá ali para criar guerra também, né? Sim. Porque o nosso objetivo não é criar guerra, mas sim trazer luz e as pessoas entenderem que cristão também pensa. Né? Tirar aquela imagem também de que as páginas de cristãos são ridicularizadas porque é chata, porque é metódica, porque não tem nada interessante. Não, tem muita coisa boa. Porque a partir do momento que você começa a fazer bom uso, aí você vai ter conteúdo de história, né? Que ele falou aqui, história dos moravianos, tem muitas histórias, né, relacionadas com a Bíblia, de história de homens da igreja, que são aventuras incríveis que você pode estudar, pô. Os moravianos, né? Você pode pegar aí vários relatos de fundações de igrejas, a própria igreja presbiteriana, Sim. a própria igreja anglicana, até a igreja antiga, a igreja católica. É interessante você estudar para quê? Para que você tenha conteúdo. E agrega seu conhecimento também, pô. pô. Você vai fazer um curso, uma graduação na faculdade, você vai ter aula de história lá, de repente, você vai estar familiarizado com aquilo. A Revolução Francesa, a Revolução Americana, até a própria Revolução aqui no Brasil mesmo, de coisas que a sua mente abre. Então, a partir do momento que você começa a fazer uso, você começa a colocar em prática com as coisas de Deus, automaticamente você vai... Geografia, vai partir para a parte de geografia bíblica, vai querer ver a parte da Ásia, para conhecer países que você não conhece. Por quê? Porque é uma coisa que para você talvez é significante, pelo fato de você estar usando agora corretamente, já abre um campo assim, de muitas coisas, de história, eu falei aqui, geografia, aí vem o nosso querido... Já vai me zoar, já. O que é? Não, eu ia falar tá. aqui, mas não vou falar não, mas não é pra você não. O rapaz lá, o adventista lá, o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, da parte da arqueologia. Você gosta dele? Sabe, Ele é um ótimo arqueólogo. Arqueólogo é um ótimo, eu falo assim, Arqueólogo. são coisas, Ele é um ótimo arqueólogo. são coisas que, tipo assim, o cristão é válido. Somente. Entendeu? O cristão é válido, porque te abre Claro. um rio de E oportunidade. a gente tem que você pensar aprender coisa que tem que estudar. Não fique Sim. só com a palavra de domingo. Não fique só com a palavra do pastor. Pega a palavra de domingo, anota. Anota o que ele falou, os principais, anota a passagem, leva para casa, estuda um pouquinho. Teve alguma dúvida? Vai no pastor, Sim. vai numa liderança, vai no Sim. irmão que conhece um pouquinho mais de Bíblia, pergunta, tira suas dúvidas. E assim vai começando. Assim vai te despertando, estudar um pouco mais. Sim. A partir do momento que você estudou um pouquinho, ficou em dúvida com o outro, vai despertar no coração. Vai estudar a história da Bíblia, como o Bruno falou. Para a gente ter ideia, a igreja ela tem 2000 anos, né? Mais ou menos isso. É, um pouquinho mais. 2000 anos. Então, assim, a igreja protestante tem 500. Então, assim, como ele falou, vai estudar a história da igreja apostólica, romana,
Porque, vai lá, porque assim, a gente não pode achar que Até pra poder só ser- de 500 anos para trás... Não, que e foram também pessoas você vai salvas, entender a origem, né? né? De onde É. viemos, o Assim, porquê viemos. E estudar até para você não ser desonesto com pessoas que estão em lugares e você falar Sim. a partir de falas terceirizadas. Sim, Você achar tem- que o exatamente. fulano é errado Ser porque desonesto, alguém te né? falou Exatamente. que ele é errado, não porque você tem convicção disso, né? Então é isso. Eu acho que isso aí dava mais Dava. Parte 2, parte 3. E outra, tipo assim, a questão da internet também para que vocês fiquem atentos. Aqui não estamos falando de maneira nenhuma para que se tornem desigrejados, né? Não. Porque com a internet, muitas pessoas depois da pandemia se tornaram desigrejados justamente por isso. A internet é para reproduzir É pra- aquilo que é. Deus está te ensinando, E aquilo que usar- você tem aprendido. E usá-la como um A campo internet missionário. É um campo missionário, como eu tô falando aqui. Não Nosso uma incentivo à igreja pra internet você. Nunca vai substituir o culto. Não. A imposição de mãos, orar um pelos outros, como Não. a Bíblia nos ensina. Conversar, velho. Tete a Conversar, tete. trocar ideia. A gente jamais aqui vai mandar Não, você com jamais. um copo d'água, Jamais. um copo d'água em cima da televisão, que a gente vai orar por esse copo É, d'água. e o Isso não intuito- existe. E o intuito é mostrar o Isso nem é bíblico. nosso papel de Nem a cristão nas ceia em redes casa. sociais, A ceia em casa, a gente diz, você aí em casa. Se você tem algum problema de saúde, você Aí- não pode ir para a igreja, amém. Tudo Agora, bem, você mas- pode ir para a igreja. Não, aí não. O lugar de ceia é na mesa com os irmãos. É, não inventa. Também só não pode ir para ceia, né? É, mas só um domingo no mês nós tomar ceia. E eu sou crente. Espiritual, então, Ah, aí também não, né, gente? Brunão, os livros. Mas o intuito é isso aí. Bom, hoje eu trouxe 3 livros aqui, ó, seria rápido, não vou nem falar sobre a resenha. Ó, Igreja Centrada, do Timothy Keller. Qual é a câmera aí? Hoje você escolhe. Escolhe aí, né? Escolha aqui, ô Esse bispo. livro aqui, ó, Vou botar aqui, ó. é bom para quem está mais envolvido com a comunidade de fé, né? Aí vai abordar muita questão também da plantação de igreja, sistema cultural. Tim Keller plantou igreja em Nova York, pra você ter ideia, né? Então, ficou curioso? Lê esse livro aí, você vai... Tem moral. Ah. Esse livro é muito bom mesmo. Aí tem esse aqui do Augusto Nicodemos, esse aqui eu vou recomendar pro Marcos, ele tá muito aposta. Tá. Calvinista. Melhor, não vou nem recomendar pra ele, ele vai ficar mais... Você tá ouvindo isso ao lado. É, o calvinista enjaulado, Ele tava pô. falando aqui, eu peguei o vidro de óleo para um dia. Ele tava flutuando, cara. Assistiu tremer o chão já. Cara, Eu deve pegar o chofar aí com óleo. Tocar o chofar. esse cara é a massa que é o do Pipe. Cara, eu li esse livro aqui, acho que foi no começo desse ano, cara. Mas eu senti tremer aqui, Esse livro aqui ele é velho. muito bom, cara. Se ficou curioso, lê depois lá, que eu não vou ficar falando muito sobre também não. Tchau, pai, Você cara. vai tomar muito tempo aí. Eu queria indicar um livro também, de uma amiga. O livro ele não tem nem esse... Físico. É físico. Ele tem digital também. Não, ele tem físico e tem digital. É um livro que eu li há pouco tempo, uma amiga nossa aqui também da igreja, ela lançou ano passado, o nome dela é Natália Daphne. O livro é Offline. Eu vou colocar o link aí para vocês. Coloca no Instagram também. Vou colocar o link aí na descrição. É um livro benção, eu acho que vale a pena ler as pessoas que têm problema com internet, com rede social, de ficar muito tempo, de achar que está perdendo tempo. Então acho que vale a pena ler. É uma leitura super saudável, o livro não é tão grande, dá para ler rápido e vale a pena. Vou colocar o link. E é uma irmã nossa, amiga, e aproveita também que você vai estar abençoando a vida dela e abençoando, se eu não me engano, todo o valor arrecadado é doado para uma casa de recuperação de dependente químico. Pô, que legal. Então é uma bênção. Então assim, você vai estar se abençoando e abençoando outras vidas. Vamos adquirir os exemplares aí, né? É bênção o livro, eu pessoalmente li e gostei bastante. Então, assim, gente, queria falar para vocês também, essa semana passada eu até fiz um post referente a isso, algo que ardia no meu coração, algo que tem ardido muito, Deus tem colocado na minha vida algumas pessoas próximas, assim, envolvidas em missões. Então, assim, a gente está falando de missões, na internet, nas redes sociais. Se você puder, você ore nesse sentido. Você invista financeiramente em pessoas que estão no campo missionário e precisam de ajuda financeira. Se você puder, ore por essas pessoas, enganje o seu ajuntamento local para fazer missões, seja no seu bairro, no seu trabalho, na internet, ou ajudar também em outras nações, que é o que a gente fala de missão transcultural. O Nordeste, a gente vê, o Nordeste é muito carente de missionário, né, porque não é tão glamuroso, essa é a realidade. Então, muitas pessoas entendem que não precisam investir, mas precisam.
Eu ia falar algo que eu postei, era o seguinte, se no nosso país fosse crime pregar o Evangelho de Cristo, será que na sua rede social haveria prova que te condenasse? Algo Vale a a se pena a gente pensar. refletir. Vamos refletir se na sua rede social há prova que te condene por pregar o Evangelho de Cristo. A gente pode ser um ótimo profissional e divulgar o nosso serviço. A gente pode interagir com nossos amigos, com nossos irmãos, compartilhar momentos alegres, momentos tristes. Mas a gente, como cristão, a gente tem obrigação de Você seria propagar o Evangelho de Cristo. Você seria preso. Então, se você não está fazendo isso, faça. Grava um vídeo, grava um áudio. Se você tem vergonha de gravar, pega um versículo do dia. Lá no aplicativo da própria Bíblia online, lá sempre tem um versículo do dia, tem já uma arte pronta. Pega essa arte, posta no seu Instagram, bota nos stories. Tenho certeza que essa palavra vai alcançar alguém e pessoas vão se chegar para você pedindo uma ajuda em algo. Entendeu? Pessoas precisam de palavras, precisam de oração, precisam de um carinho, precisam de um conforto. Às vezes tem pessoas precisando de uma conversa, tem pessoas que estão a ponto de tirar a própria vida e precisa de uma conversa só. Alguém para conversar e alguém falar que Jesus já morreu por ela e ela não precisa fazer mais aquilo. Porque às vezes tem pessoas passando por um aprisionamento, por acusações do inimigo mesmo, de condenação, que não vale mais a pena, que ela nasceu para sofrer. Não, Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Então, propague o Evangelho de Cristo. Amém. Glória a Deus, vamos lá? Ó, gente, até semana que vem, quinta-feira a gente está de volta. Beijão. Tchau, galera.